Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no curso Comunicando a Verdade. No vídeo passado nós falamos sobre 3 termos sugeridos por Mortimer Adler. Eram eles ethos, pathos e logos. Então se você não viu esse vídeo, se você não está lembrando, pode voltar aí no vídeo anterior, faz a revisão e depois volta para cá. Agora fica aqui comigo, que nesse vídeo nós vamos ver os termos trazidos por Ferdinand de Saussure. Ele foi um homem muito importante na linguística e ele definiu os fundamentos dessa ciência praticamente. Então, a gente vai ver de uma forma bem prática, sem muita delonga, tá? Então, a primeira dicotomia que Saussure traz é a diferença entre língua e fala. A língua, como nós bem sabemos, ela é um conjunto de palavras, de sons, que, seguindo regras, elas permitem que haja comunicações, né? que as pessoas se entendam entre si. Então, por exemplo, nós estamos falando agora a língua portuguesa, né? com a vertente brasileira. Então, uma pessoa de Portugal também vai falar português. A gente vai conseguir se entender, mesmo com algumas dificuldades aqui e acolá, mas existe nessas duas formas de expressão da língua portuguesa traços em comum que permite-nos definir essa língua como a língua portuguesa, tá? Isso é a língua. Então, ela é muito prática, ela é muito seca. Ela segue essa regra que logo você identifica. Se eu começar a falar russo aqui, nem sei falar, você provavelmente não iria me entender. A maioria dos que estão me assistindo. Então, é muito mais fácil você distinguir uma língua de outra língua. Agora, quando a gente entra na dimensão da fala ou do discurso, a gente já entra numa dimensão muito mais ampla, porque ela não está limitada somente aos sons, às palavras, às regras que eu sigo para eu me comunicar, mas ela entra nas intenções de fala, ela entra no ato individual, né? Nas minhas intenções individuais, e ela está sujeita a fatores externos que a gramática não consegue captar. Ela está sujeita, por exemplo, aos fatores culturais, às gírias, aos ditados, aquela mini cultura ali naquela família ou entre aqueles amigos, que eles se comunicam de um jeito que talvez só eles entendam, por mais que estejam falando a mesma língua, né? A gente tem às vezes diferença de pronúncia, num lugar se fala vassoura, no outro lugar se fala bassoura. Então nós temos essas variantes que podem estar a nível lexical, mas também pode estar a nível cultural, né, contextual. Então é algo muito mais complexo, certo? Então essa primeira dicotomia, né, de Saussure é a diferença entre língua e fala, ou discurso, pode-se dizer assim também, tá bom? Bom, a próxima, tem várias, tá? Mas eu vou escolher pouquíssimas. E a outra eu quero falar sobre significante e significado, ou referente, a mesma coisa. Então, o que é o significante? Atenção, significante, é muito importante isso, presta atenção. Significante são os sons que saem da minha boca ou o desenho formado quando eu escrevo, e a tinta registra aqueles movimentos e ela me transmite, né, um símbolo, um signo, né? Então, por exemplo, para ficar bem claro, vamos usar aqui um substantivo concreto. A palavra livro, ela é constituída por alguns sons. L, I, V, R, U. Livro é constituída por 5 sons. Isso aqui, ó, livro, não é isso daqui. São só sons que eu falei. Agora, estes sons que eu falei representam algo no mundo concreto.
O que é que o mundo concreto é, nesse caso? Tá? É real, é real, é real. O livro, essa palavra, esse som, representa uma realidade do mundo real. E eu e você temos uma ideia provavelmente muito parecida acerca do livro. A gente espera que seja algo mais ou menos assim. Uma capa, uma contracapa, entre eles dois, páginas, com o quê? Com palavras escritas. A gente tem um conceito de livro mais ou menos igual. Quando eu falo a palavra livro, a gente tem uma imagem acústica. Nossa imaginação produz uma imagem que é mais ou menos isso daqui. Se eu falo a palavra vaca, vaca, não existe nenhuma vaca aqui no quarto. Mas a gente tem uma imagem do que é uma vaca. Seja ela branca, seja ela verde, seja ela amarela, a gente tem uma ideia do que é vaca. Tem ela 3 patas, tem ela 4, mas a gente tem um consenso do que seja uma vaca. Então, significante, a palavra que sai da minha boca, significado ou referente, que é esse som que representa algo no mundo concreto. Vou introduzir só essas dicotomias, prometo. Dicotomias saussurianas. Vamos acabar por aí e vamos direto para a prática. O que é que acontece no mundo real quando a gente fala dessas dicotomias saussurianas? A gente percebe que nem tudo o que eu falo ou o que eu escuto está simplesmente no âmbito da língua. Além da língua, além de você ter um português mais ou menos aceitável, e você estudar gramática, e você ler uma literatura boa, para ter um português melhor, além disso, existe uma intenção por trás do que eu falo. Existe uma intenção. Eu posso estar, por exemplo, num discurso argumentativo. Eu não vou só pedir algo a alguém. Eu vou pedir de uma forma que a pessoa atenda ao meu desejo. Se eu estou falando sobre algum tema, sobre o mundo, seja político, seja religioso, e eu tenho uma opinião formada sobre o assunto, eu vou tentar conversar contigo de uma forma que você me entenda e que você concorde comigo e que talvez você mude o seu pensamento, a sua opinião, tá? Então, as coisas não são só o que se vê. Existe um mundo do não visto, do não dito por trás. Por quê? Porque as coisas não são só língua, elas são também discurso, elas são também fala. Existe um contexto por trás, tá? E quando a gente fala de significante e significado, William, o que é que acontece? Acontece o que a gente falou lá no primeiro vídeo. Eu tenho a palavra livro, né? A palavra livro, mas de repente essa palavra livro, olha que absurdo, não se refere mais a esse objeto no mundo real. Se refere a outra coisa. Você diz, ué, mas que loucura, isso é impossível. Não, claro que não. Claro que não. Aqui é simples, né? Porque é um absurdo esse exemplo. Mas se a gente fala a palavra católico, religião católica, esse conjunto de sons representa algo no mundo real que necessariamente deve seguir aspectos que esteja em concórdia, né? Esteja em harmonia com o nosso entendimento de religião católica. E aí o que acontece? As pessoas reproduzem sons, né? Reproduzem significantes, mas que não estão mais ligados ao mesmo referente, ao mesmo significado. Ou seja, eu e você
podemos estar falando com as mesmas palavras, mas pensando em coisas totalmente diferentes. Por exemplo, e aí a gente falou lá no primeiro vídeo, agora a gente está vendo concretamente o que é que isso representa na ciência da linguística, né? Se eu falo a palavra direita, se eu falo a palavra marxista, comunista, fascista, católico, consagrado, homem, mulher, o som homem, ele se refere a algo no mundo concreto, que as pessoas entendem como algo concreto, né? Mas o significado, o referente, muda. Por quê? Porque essa visão de linguagem, ela é vista como se tudo se resumisse ao consenso, à comunidade, à sociedade, ao grupo de pessoas ali reunidos que convencionaram chamar livro em português, book em inglês, Buch em alemão, libro em italiano e assim por diante. Homem, man, Mensch, né? Uomo. Então, hoje não é mais essa diferença da língua que muda, mas o significado, o referente, está mudando constantemente. Porque a ideia do que é o homem, de quem é o homem, ela muda conforme a visão, conforme a ideologia, conforme a cultura, a educação, né? Então, hoje, a questão do que é a verdade, né? Ela se tornou uma verdade que independe do significado mais, do referente. Ela não está mais ligada à realidade, ela está ligada somente àquilo que aquela sociedade, aquele grupo de pessoas prega, né? Qual é a solução disso tudo? Qual é a solução disso tudo? A primeira coisa, e a mais importante de tudo, é que o referente, o significado, ou seja, o objeto no mundo real e concreto, ele nunca vai ser totalmente conhecido. O significante nunca vai, as palavras que eu falo, o discurso que eu falo, na língua que eu falar, ele nunca vai ser capaz de abranger o significado, o referente. Nunca. A pedra em si possui mais conhecimentos do que toda a ciência que estuda pedras. Certo? O objeto pedra, esse objeto no mundo real, ele tem mais conhecimento acumulado, registrado, do que todos os livros escritos sobre a pedra. Homem. O homem, dentro de nós, dentro de cada ser humano, existe mais conhecimento registrado do que em todos os livros que falam sobre o homem. Portanto, a realidade, o mundo concreto, não depende da linguagem. Tá? O que a gente faz quando a gente fala, quando a gente escreve, quando a gente estuda, quando a gente fala uma língua ou entra no discurso, né? Quando a gente tenta se referir a algo na realidade, a gente está tentando desvendar a verdade, o mundo concreto. A gente vai conseguir 100%? Não. Mas a gente vai caminhando nessa direção. Certo?
Então eu vou usar o significante e o significado sempre. Faz parte da nossa comunicação tratar de coisas reais. O que é que começa a ficar doentio? Quando eu começo a falar de coisas inexistentes. Quando eu crio teorias de algo que lá no princípio não estava se referindo a algo real. Por exemplo, um casal de namorados discutindo sobre algo que nem deveria ter começado a ser discutido, porque era falso. Né? Então, eu vi o celular da minha namorada alarmando, né? Eu vi que era uma mensagem, e aí tinha dito uma mensagem, ele ainda tá aí, tá? Então eu vi essa mensagem e a minha imaginação automaticamente pensou que se ele era eu, e era o nome de um homem. Então provavelmente a minha namorada está de conversa com outro cara, e esse cara perguntou se eu ainda estava presente porque ele queria conversar com a minha namorada enquanto eu não estivesse presente. E aí eu já começo. Ela está me traindo. E eu começo uma discussão com a minha namorada. É um exemplo totalmente imaginário, viu? Fictício. Eu começo a discutir com ela e a gente começa a trazer coisas do passado e a confusão vira um negócio assim gigante, quando na verdade essa discussão não deveria ter acontecido nunca. Porque a representação imagética que eu construí na minha cabeça nunca correspondeu ao mundo concreto. Todo mundo fala que a coitada da Capitu traiu o Bentinho. Eu não sei se ela traiu o Bentinho. Bentinho passa o livro inteiro dizendo que a gente não pode confiar na imaginação dele, na memória dele. Bentinho tem uns acessos de ciúme enormes. Por outro lado, Capitu mostra durante todo o livro uma capacidade de manipular e de escapar de situações delicadas, né? E ela tem uma resposta sempre na ponta da língua que faz ela escapar daquela situação ali. Então, traiu, não traiu? Vai perguntar para Machado de Assis no céu, né? Mas existe um perigo dessa relação entre significante e significado. E essa estratégia certamente é usada pelas pessoas que estão aí no discurso público. Certamente falarão de coisas e nós precisamos estar atentos se estas coisas de fato estão falando sobre o mundo real, sobre o mundo concreto. Então você veja como a linguagem é complexa. Você veja como é perigoso nós falarmos de coisas que não representam no mundo real. No podcast lá que eu fiz sobre linguagem, eu falava de um caso da faculdade, que o professor dizia que a linguagem era construída pela sociedade, por aquele grupo de pessoas, e que à medida em que eles iam concordando com conceitos, eles automaticamente se transformavam em verdade. E aí eu disse assim: professor, pois nós somos uma comunidade agora, nós somos um povo com a nossa própria cultura, e a gente vai convencionar aqui, eu fiz todos os alunos concordarem comigo, né? A gente vai convencionar aqui que esta parede, ela é transponível. Qualquer homem pode passar através desta parede. Então, a nossa linguagem está definindo agora o que é real. Aí eu perguntei para os alunos, para os meus colegas, né? Vocês concordam, gente, que essa parede é transponível? Porque a gente é capaz de construir a realidade com a nossa linguagem. E aí eles já esperavam a resposta. Todo mundo levantou a mão dizendo que concordava. E eu disse: por favor, professor, seja o primeiro a provar que a sua teoria está certa. Atravesse essa parede. Aí ele: mas não é assim, não é assado, não foi isso que eu quis dizer. Bom, foi isso que pareceu.
E é isso que parece nesses teóricos aí da linguagem, né? É isso que parece que eles estão dizendo. Então, ficamos aqui com essas dicotomias saussurianas, tanto vendo o conceito delas, quanto também os problemas que elas trazem. Língua e fala, ou discurso, e significante e significado, ou o referente desses significantes. Então, espero que essa reflexão, né, teórica, acadêmica, nos ajude a entender o que se passa no mundo real, no mundo concreto. Pilatos pergunta para Jesus, mas o que é a verdade? O significante verdade. E aí Jesus emudece, porque ali está o significado, ali está o referente. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Shalom. Durante este período de quarentena, a loja web da Livraria Shalom continua funcionando para melhor te atender. Compre e receba seus pedidos sem sair de casa. Confira os nossos produtos. E-book Como Transformar a Dor em Amor, de Emir Nogueira. Tempo de Paz, de Ana Paula Gomes. Louvor Brasa Vida, de Emir Nogueira. Acesse agora livrariashalom.org e conheça mais produtos. Livraria Shalom, nascemos para evangelizar.